Encontre a massa M' do bloco pendurado, nesse caso esse aqui, que irá prevenir que o bloco pequeno de massa M deslize sobre o bloco triangular de massa Mzão, M maiúsculo. Todas as superfícies são lisas e a polia e o fio são ideais. Tá? Vamos lá, seguinte. Eu vou resolver isso aqui de duas formas. A primeira forma é sendo a segunda forma uma forma mais prática, tá? Então, vamos lá. Primeira forma para se resolver isso aqui. Tudo vai depender do referencial que a gente adota. Tudo depende do referencial que a gente adota. Então, para esse primeiro caso, deixa eu pegar a imagem aqui, eu vou adotar um referencial externo. No caso, um referencial parado no solo, tá? No caso, pode ser a gente que está observando aqui. Vamos considerar. Vamos analisar do ponto de vista, né? No caso de um referencial parado no solo, que pode ser a gente. E você vai ver que isso faz total diferença no desenvolvimento. Então, a primeira forma, né, vamos lá, a gente aqui observando, beleza? A gente está aqui observando parado do lado de fora. Então, o que é que a gente está vendo aqui? Primeiro, vamos fazer o diagrama de corpo livre, né, indicar as forças que a gente está vendo agir sobre cada corpo. Bom, sobre o bloco aqui de massa M, a gente tem um peso M' vezes G, atração T, beleza? Esse bloco ele vai ser acelerado para baixo, com uma aceleração A. Agora, o fio é ideal, o polia é ideal, então essa é a mesma atração que atua puxando a superfície inclinada aqui. Tá? Beleza? Bom, sobre o bloco de massa M minúsculo, a gente tem o peso, temos a força normal de contato, e veja só, para a gente que está aqui fora, esse bloco ele vai estar sendo acelerado com uma aceleração A para frente. Porque veja, já que o bloco ele não vai deslizar, que essa é a condição, prevenir que o bloco de massa M deslize, ou seja, não vai deslizar, ele vai se mover para frente do jeito que ele está aqui, tá? Ele vai se mover para frente com essa aceleração A, nessa direção aqui, tá? Dito que a gente está vendo. Se não entendeu, pausa, pensa um pouco sobre isso, tá? Então a gente tem essas duas forças atuando, tá? E beleza, é isso. Não tem atrito, então tem o peso e a força de contato. Bom, sobre o bloco aqui de massa M maiúsculo, a gente já tem a atração, tá? A gente também tem essa força normal, porque é a força de contato. Então, N é a força que a rampa faz no bloco e o bloco faz na rampa. E o peso? Isso é normal, né? Que não vai importar muito, mas vou chamar de R. Que é a força que esse solo faz sobre a rampa. Aí é o seguinte, para não ficar tão complicado, eu vou analisar separadamente, tá? Então, vamos lá. O bloco aqui de massa M', temos a tração e o seu peso. Ele vai estar descendo aceleradamente para baixo, tá? Então a segunda lei aqui é M' vezes G, a força resultante, igual massa
vezes aceleração, tá? Para o bloco, esse bloco aqui, a gente tem um peso, tem a força de contato N e só. E ele vai estar sendo acelerado para frente aqui, horizontalmente para a direita. Bom, qual é a força resultante sobre o bloco? Aí a gente tem que decompor, né? No caso, temos que achar a força resultante nessa direção aqui. E como é que a gente faz? Bom, decompondo essa força normal. Então a gente vai ter NY e NX, tá? Bom, como eu tinha falado, o bloco ele está sendo acelerado para cá, né, para frente. Então, força resultante está nessa direção. Então, NX igual massa vezes aceleração, tá? O que é NX? Dá para eu deixar em função do peso. Por quê? Porque se aqui é ângulo θ, aqui também vai ser θ. O ângulo entre N e Y, tá? É só verificar aqui pela figura. Se você observar bem, aqui vai ser θ também, beleza? Então vamos continuar. Veja, nessa direção está em equilíbrio, porque o bloco ele só está sendo acelerado para a direita, né, na direção horizontal. Então NY é igual a... Peraí, deixa eu desenvolver aqui. NX é N seno θ Vamos lá. NY é igual ao peso, mg. Que é NY? É a normal cosseno θ. Decompondo, né? Então vai ficar assim. Beleza, eu posso dividir um pelo outro, tá? Deixa eu ver, eu posso dividir uma equação pela outra. Assim. Eu tenho essa equação. E essa. Bom, vou chamar de 1 e 2. Eu posso dividir a equação 1 pela equação 2. E o que é que a gente vai ter quando a gente dividir essas duas equações? Bom, vai ficar N seno θ sobre N cosseno M vezes A sobre M vezes G. Ok, normal, normal, MM, seno por cosseno, tangente. Então, tangente θ é igual a A sobre G, tá? Então, a aceleração que o sistema sofre
é igual a G vezes tangente θ. Beleza? Importante esse resultado. Então aqui eu encontrei a aceleração do sistema, tá? A aceleração do conjunto. O conjunto está sofrendo aí. Então assim, essa é a aceleração que o sistema deve ter para que esse bloco de massa m ele não se mova. Ele fique onde ele está durante o movimento, né? Ele fica nessa posição sobre o plano inclinado. Lembrando, a segunda forma que eu vou mostrar, ela é bem rápida, tá? Ok, eu sei a aceleração. Bom, eu quero determinar m' em função dos valores apresentados. Bom, eu tenho G, eu já tenho A, né? Eu só não tenho atração, né? Então, se eu substituir a aceleração aqui, eu ainda assim eu não vou ter atração. Então, vamos para esse bloco aqui, a rampa. Vamos fazer o estudo aqui sobre essa rampa. Vamos lá. Ângulo aqui de inclinação θ. Quais são as forças que atuam nele? Bom, a gente tem a normal, que o bloco Mzinho faz. Tá? A gente tem a força de contato entre ele e o chão, vou chamar de R. A gente tem a tração, tá? Do fio que está puxando, e tem o peso dele. E ele está sendo acelerado também horizontalmente para a direita. Então a força resultante tem que estar nessa direção. Beleza? O que a gente pode fazer? Bom, vou fazer as forças no mesmo ponto aqui, tá? Vou juntar as forças. Então, tração, reação e a força de contato ali. Beleza. Onde é que esse θ se encaixa? Esse θ, ele vai ser aqui, né? Beleza. O conjunto, né? Acelerado horizontalmente para a direita. Então, vamos encontrar a força resultante nessa direção. Para isso, basta eu decompor a normal. Nessa direção vai haver equilíbrio, né? O bloco ele não se movimenta para cima nem para baixo. Nessa direção ele está em equilíbrio. Então, tenho que decompor a normal nessas duas direções. Nessa direção vertical não vai importar, vou chamar de Y. Só vai importar nessa direção, tá? Horizontal, porque é onde está o movimento. Então, T menos Nx igual a massa vezes aceleração. A mesma aceleração que todo o corpo tem nesse problema. Bom, Nx, antes de eu substituir, eu poderia fazer N cosseno, tá? No caso, Nx aqui é N seno de θ, tá? E sabe que é N seno de θ? Esse valor. É o mesmo Nx ali. Ou seja, M vezes A. Então, vale a pena fazer essa substituição. Então, T menos M vezes A igual a Mzão vezes A. Então, T é igual a soma das massas, M mais M. Olha que resultado legal. Vai ficar T igual a aceleração vezes soma das massas. Tranquilo? Aí sim, agora eu posso fazer umas substituições. No caso, eu vou substituir tudo aqui nessa primeira equação, tá?
pegar aqui para não ficar muita coisa na tela. Então eu vou substituir aqui, beleza? Então eu tenho que M' G menos T M' vezes A. Bom, vai ficar T igual a M' vezes G menos A, certo? Bom, vamos substituir T e aceleração. T é A, M mais M, igual a M' vezes G menos A. G menos A. Bom, agora só falta substituir o A. Quem é A? G tangente θ. Então A, G tangente θ, M mais M, igual a M' G menos A, que é G tangente θ. Então, esse M', ele é igual a G tangente θ soma das massas dividido por G1 menos tangente θ. Tá, então esse é o valor de M' que a gente encontrou. Corta G com G, né? Então deixa eu repetir aqui. Então, M' tangente θ soma das massas sobre 1 menos tangente θ. Bom, aí é que tá. Ainda não está parecido com as alternativas, tá? Perceba que não tem tangente em cima, né? Tá bem mais simplificado isso aqui. Então a gente vai ter que dar uma mexida ali na equação para que fique parecido. E como é que a gente faz isso? Vamos ter que desenvolver. Vamos desenvolver aqui em outra página. Bom, vou desenvolver isso aqui, ó. Antes de mais nada, essa parte trigonométrica, ou seja, tangente θ sobre 1 menos tangente θ. No que é que isso se transforma? Bom, é bem simples, tá? Basta eu dividir em cima e embaixo por tangente θ. Ou seja, em cima fica 1 sobre 1 tangente θ menos 1. 1 sobre tangente θ é cotangente. Então fica 1 sobre cotangente θ menos 1. Então, M' é igual a... vai ficar M mais M sobre... M mais M sobre cotangente θ menos 1.
Ó, então, M', deixa eu botar o resultado aqui, é igual a soma das massas, né? M mais M sobre cotangente θ menos 1. Olha que resultado bonito. M mais M sobre cotangente θ menos 1, resposta letra A. Tá? Então, essa é a massa M do bloco para que esse aqui não tenha movimento relativo sobre o plano inclinado, que também vai se mover, entendeu? Sobre o bloco triangular. Os dois vão se mover juntos. Essa foi a primeira forma. Ela é bem interessante, que a gente vai demonstrar alguns resultados que eles são válidos para várias situações. Então, como é que seria, então, a segunda forma? Deixa eu pegar isso aqui. Vamos lá. Vamos resolver isso aqui agora de outra forma. De uma forma... seria a forma que eu resolveria, tá? E que eu quero que você resolva a partir do entendimento do assunto. Seria uma forma mais prática. Aquela ali, né, foi mais trabalhosa porque ali a gente demonstrou algumas coisas importantes. Como, por exemplo... Espera aí. Eu vou falar aqui primeiro, depois eu mostro. É o seguinte. O bloco não deve se mover. No caso, não deve deslizar, digamos assim. Porque ele não pode se mover, né? Parece que ele vai ficar parado. Mas ele não pode deslizar sobre a rampa. Isso significa que eles vão se mover juntos. Em dinâmica, em leis de Newton, quando dois ou mais corpos se movem juntos, para facilitar as contas, para agilizar, a gente pode considerar um corpo só. Ou seja, isso aqui é um corpo só, tá? Vou botar aqui, segunda forma. Isso aqui vai ser considerado um corpo só de massa M mais M, porque eles se movem junto, então todo o conjunto vai se mover, eu vou considerar um corpo só, tá? Que vai estar se movendo para a direita aqui com aceleração A, assim como esse bloco desce com aceleração A. Então se transforma naquele problema, nesse seguinte problema aqui. Aqueles problemas bem clássicos, bem básicos. Eu tenho uma polia, né? E o bloco suspenso, uma semilinha, e esse bloco eu juntei, né? Então eu estou considerando como se fosse um bloco só, tá? Segunda coisa, para facilitar, eu vou considerar um referencial sobre o plano inclinado. Isso vai me ajudar. Por quê? Porque eu vou trabalhar com a força inercial, ou chamado também de força fictícia, que isso tem em aula e também tem no PDF explicando, tá? No caso, um referencial aqui, quais são as forças que ele vai estar sentindo, já que esse referencial chamado de não inercial está acelerando aqui para a direita. É o mesmo caso do elevador. No caso, vai estar sentindo uma força contrária, né? Então, o bloco aqui vai estar sentindo essa força de intensidade m vezes a, que é essa aceleração, o peso e a força de contato.
beleza? Mas é aí que tá. Como ele não se move, ele está em equilíbrio, beleza? Então, para esse referencial, está em equilíbrio. Então, já que está em equilíbrio, a gente pode fazer isso aqui. Aquele triângulo. No caso, polígono fechado. Então, aqui, peso normal, força inicial. O ângulo sendo um ângulo θ. Deixa eu ver, deixa eu só confirmar. Não, o ângulo θ é aqui. Tranquilo? Aí é o seguinte, dessas duas ideias, eu tenho que, aqui, bom, tração, peso, beleza. Os dois vão estar com a mesma aceleração, A e A. Aí é que tá. M', G, menos T, massa, aceleração. Segunda lei. A segunda lei agora para esse bloco. T é a única força resultante, igual a massa vezes a aceleração. Soma membro a membro as duas equações. Vai cortar T e T. E aí eu tenho M', igual a aceleração. Deixa eu ver. Isso. M', aceleração, mais M mais M vezes aceleração. Beleza. Aqui eu tirei a tração. E quanto é que vale essa aceleração? A aceleração a gente sempre pode tirar facilmente dessa segunda ideia aqui. Adotar um referencial sobre o bloco, né, com zero a força inicial, já que não se move, está em equilíbrio. Então, eu posso fazer essa relação entre as forças. Então, tangente θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, a aceleração do sistema deve ser isso aqui. G tangente θ. E veja, esse resultado é o mesmo que a gente encontrou aqui, ó. Esse é o mesmo resultado que a gente encontrou aqui, mas por outro caminho. Mas é a mesma coisa. Assim como a relação da tração e o resultado que vem a seguir, tá? Então vamos terminar aqui, tá? Por esse caminho. Bom, eu achei a aceleração. E eu vou substituir aqui. Tá? Esse valor. Substituir ali. E aí eu tenho... Eu vou passar esse A para o outro lado, tá? Porque para ficar mais igual o que a gente encontrou anteriormente, M' G menos A igual a A vezes M mais M. Ó, tá vendo que é o mesmo resultado? Cadê? Ó, tá vendo aqui? Enfim, né? Então já sabe que vai dar a mesma resposta. Substituindo a aceleração do sistema, então M', G menos G tangente θ, G tangente θ, M mais M. Bom, e aí já sabe, tá? Eu não vou repetir porque agora a gente está no mesmo lugar da primeira forma. Então, fazendo todo o desenvolvimento, a gente encontra que M' é igual a M mais M sobre
cotangente de θ menos 1, tá? Então vê que foi bem mais simples, né? Não precisou fazer tantas equações. Bastou encontrar, tirar a tração, né? Para ter uma relação da massa e aceleração. E depois a gente descobre que a aceleração é essa e substitui e acabou-se, tá? Então são duas ideias aqui. Duas ideias legais que eu usei. Primeiro, quando dois corpos se movem junto, a gente pode considerar um corpo só. A primeira ideia foi essa, tá? Então, todo esse corpo aqui, considerei uma coisa só, ele está sendo puxado pela tração, tá? E vai ter essa aceleração, né? E foi assim que eu transformei isso aqui. A segunda ideia é a questão de considerar mudar o referencial. Considerar o referencial aqui para considerar um equilíbrio. E aí fica mais fácil achar aceleração, tá? Depois é umas manipulações algébricas e encontra o resultado. Então, essa é a segunda forma. Então, mesma resposta aqui, tá? Letra A. Então, é importante entender os dois modos. Muito importante entender os dois modos, tá? Porque nem sempre essa segunda forma é mais útil e nem sempre a primeira forma é mais útil. Cada caso é um caso, então por isso é importante entender bem esses dois desenvolvimentos, tá? Beleza? Show de bola!